Esta primavera, florescemos juntos. Apoie as vozes plurais que não têm medo de ir contra a corrente e partilhe a sua opinião nos comentários. Desfrute de todos os benefícios Observador, agora com 20€ de desconto. Assine hoje em observador.pt. E começa agora a edição extra do E o Vencedor é das manhãs 360 e Carla, para comentar a crise política, convidamos para estarem connosco o Pedro Benevides, o José Manuel Mestres, que estão connosco em estúdio, e também o Luís Rosa. Muito bem-vindos aos três, é mesmo Muito bom obrigado. ter-vos aqui em estúdio. Bom dia. Bom dia. Um ano e um dia depois de ter sido eleito, o governo caiu e caiu com estrondo. Pedro Benevides, vamos começar por ti, porque há um índice Benevides que é preciso respeitar. Sim, Quer ver onde é que encontras aqui um vencedor? Olha, para já encontro aqui um vencedor na equipa das manhãs 360, porque eu tenho que vos dizer que não é fácil a pessoa estar aqui a articular um discurso mais ou menos coerente e a falar com estes olhos com um ar de bolas de golfe. Portanto, parabéns a vocês, um grande 20 por fazerem isto com esta alegria e esse bom ar. Segundo, eu acho que o grande vencedor que nós podemos encontrar aqui do debate de ontem é Pedro Nuno Santos, porque claramente, se isto fosse um jogo de póquer, ele tinha encontrado jogadores amadores, daqueles que veem jogadores a jogar na internet e acham que sabem como é que se joga e, na verdade, acabaram por ser completamente destrunfados. Eu não sei se no póquer se usa destrunfar, provavelmente não. Deve ser mais na sueca. Enfim, não sei. Passa aqui Vale. Pronto. Eu acho que aquilo que o país assistiu, independentemente do absurdo de todo aquele debate, aquilo que nós vimos foi um governo e um PSD e um CDS também, porque também teve ali uma função importante na altura de se interromper o debate durante uma hora, foi ali digamos, o confronto final em que uma das partes claramente não se preparou. Achou que podia fazer umas tentativas de número de circo, que foi aquilo que nós vimos, efetivamente, mas do outro lado não teve a resposta que eventualmente desejava. E, portanto, o que nós fomos vendo é que se o debate, porventura, tivesse continuado mais uma hora, eu estou em crer que o Governo propunha ao PS prolongar a comissão de inquérito por 240 dias e assim sim retiraria a moção de confiança. Portanto, foi uma espécie de um leilão artificial. Sim, foi uma espécie de um leilão artificial. Nós sabemos que a proposta do Governo de apresentar uma moção de confiança apanhou o PS de surpresa, porque aquilo que Luís Montenegro tinha pedido naquela declaração ao país estava mais ou menos resolvido com a moção de censura do PCP. Mas o Governo avançou, deu mais um passo em frente e sobretudo depois do PS ter anunciado que ia fazer uma comissão de inquérito. Eu não estou aqui a avaliar se a comissão de inquérito é o mecanismo apropriado para fazer esta fiscalização ao Primeiro-Ministro. Havia outras no Parlamento para obrigar Luís Montenegro a dar respostas. E, portanto, do lado do PS também houve um escalar desta guerra ao ponto de ser difícil às duas partes se conciliarem. Mas aquilo que nós assistimos ontem foi, efetivamente, o Governo a recuar em toda a linha e a ser humilhado no final, porque, apesar de todas as tentativas, não conseguiu. Claro, nós percebemos que o Governo queria tentar vitimizar-se e dizer ao país que tinha tentado tudo para evitar a crise política e, se o PS mordesse o isco, apresentar-se como o grande salvador da estabilidade do país. Só que o PS não mordeu o isco. E, portanto, eu penso que talvez por causa das sondagens que têm saído, que são ainda muito frescas para termos uma conclusão definitiva sobre o que vai acontecer, mas claramente o Governo mudou de opinião, achou que a moção de confiança não lhe iria trazer os resultados esperados e depois acabou como acabou, porque efetivamente a única alternativa a determinada altura era o Governo dizer unilateralmente vou retirar a moção de confiança e isso então seria, do ponto de vista da percepção pública, um desastre. E portanto, queres saber quem é que é o meu vencedor? Para além de Pedro Nuno Santos. E da equipa das manhãs 360? E da equipa das manhãs 360, eu vou dar um 16 a Pedro Nuno Santos, porque não teve que se esforçar muito, na verdade, foi só resistir e não ceder, e vou também dar um 17 a Castro Almeida, porque aquilo que nós vimos, através daquela entrevista que ele deu aqui ao Observador, aquilo que nós vimos foi
que foi o único ministro que aparentemente não só tinha uma estratégia para esta negociação a tempo e horas. A tempo e horas, exatamente. É que depois há essa questão. Porque é que o governo não fez aquilo que ontem quis mostrar publicamente nos dias anteriores, e não há uma resposta para isso, porque por isso simplesmente não havia um plano. Ontem houve um desespero. Só o ministro Castro Almeida tinha a visão do que é que se podia fazer até lá. Até ao dia de ontem, Luís Rosa, também viste assim o governo a tentar vitimizar-se e a perder perante a estratégia do PS? Sim, mas também não me parece que o PS seja um grande vencedor. Mas eu vou começar por te confessar o seguinte, Carla. Eu, tal como a esmagadora maioria dos portugueses, eu não vi o debate no Parlamento. Era suposto ter visto, mas eu não assisti porque tive de estar concentrado num trabalho que vamos publicar nos próximos dias, tive de estar a ler muita documentação. Portanto, eu fiz parte de uma larga maioria que teve o seu trabalho ou preferiu fazer outras coisas e não acompanhou o debate da moção de confiança, porque os portugueses, a maior parte dos portugueses, não estão 4 horas agarrados a uma televisão ou um telemóvel a assistir ao que vai acontecendo. Portanto, fui percebendo o rumo dos acontecimentos pelas notificações do Observador e ao final da tarde só perguntava o que está a acontecer no Parlamento, está tudo maluco. Acho que é uma pergunta que se calhar muitos portugueses devem ter feito. E à noite, depois de jantar, li o Observador, via CNN e outros canais de notícia para inteirar-me sobre o que aconteceu e certamente fiquei tão perplexo como, julgo eu, a maioria dos portugueses terão ficado. E acho que muitos terão feito perguntas como, por exemplo, vamos para eleições antecipadas porque o PST e o PS não se entendem sobre o prazo de uma comissão parlamentar de inquérito? Vamos parar o país por 10 dias, que é a grande diferença nos prazos desejados pelos dois partidos? Ou, por exemplo, Montenegro não queria a CPI porque achava que tinha explicado tudo, mas passou a aceitá-la porque fica no governo? Ou Pedro Nuno Santos avançou com a CPI, mas provoca a queda do governo que inviabiliza a existência da própria CPI, que eu sinceramente não acredito que venhamos a ter uma CPI depois das eleições. Portanto, eu, dito isto, só posso concluir que o grupo português que não quer eleições, que é uma larga maioria, deve ter aumentado certamente durante o dia de ontem. E aquele número de 70% que a sondagem da CNN TV indicava será certamente significativamente maior. Portanto, nós, mais do que nunca, as duas chaves para as legislativas antecipadas que vamos ter vão ser, em primeiro lugar, um referendo à integridade de Luís Montenegro. Ontem, Pedro Nuno Santos dizia numa entrevista que os portugueses precisam de um primeiro-ministro honesto. É verdade que o secretário-geral do PS disse a frase num tom insinuante, que é o tom mais utilizado nas últimas semanas no espaço público, muita insinuação, muitos saltos lógicos e poucos factos que permitam sustentar opiniões informadas e esclarecidas, mas Pedro Nuno Santos acertou numa coisa: as eleições serão de facto um referente à honestidade de Luís Montenegro. E a segunda chave também é simples de explicar: quem é que será a responsabilidade por ter causado umas eleições que uma maioria muito larga dos portugueses não querem? Montenegro cometeu o erro capital de não ter encerrado a Spino Viva quando foi eleito presidente do PST, insistiu em mantê-la aberta depois do caso rebentar, ou Pedro Nuno Santos, que escalou este caso por uma CPI ou um primeiro-ministro, quando não existe, na minha opinião, fundamentos para tal. Existem dúvidas, como o Pedro estava a dizer há pouco, será que a CPI é o instrumento ideal para fazer isto? Fazer uma CPI um primeiro-ministro, coisa que nunca foi feita até hoje, e quando também a entidade da transparência e o Tribunal Constitucional ainda não se pronunciaram sobre a questão da exclusividade, que é o principal tema da CPI, na ótica do Partido Socialista. Bem, vamos ver se não serão ambos, Montenegro e Pedro Nuno Santos, penalizados, e se as forças populistas e extremistas como o Chega e o Bloco de Esquerda não crescem, porque a abstenção em 2024 foi apenas de 33,24%. Foi o melhor resultado desde, salvo erro, 1995. Portanto, vamos ver se não vai voltar a subir, porque, de facto, a maior parte dos portugueses não quer eleições. Isso é um facto, parece que todos concordam. Enfim, não acho que ninguém saiu bem no filme. Admito que o Montenegro saiu pior no filme, porque de facto deu essa imagem de desesperado que o Pedro estava a referir, mas também não parece que o Pedro Nuno Santos vá sair muito bem deste filme. Vamos ver qual será o resultado destas legislativas, que é um enorme ponto de interrogação para todos. Isso sem dúvida. Vai já dar notas, Luís? Vou já dar notas. Eu dou um 4 a Montenegro. Não consigo partilhar do otimismo do Pedro Nuno Vida a esta hora da manhã, confesso. Dou um 4 a Montenegro e dou um 5 a Pedro Nuno Santos, porque eu não, sinceramente, acho que Pedro Nuno Santos escalou, desde a notícia do Expresso, escalou de forma muito significativa este caso e colocou ontem em causa, de forma bastante explícita, a honestidade do Primeiro-Ministro, sem ter provas para isso. O líder da oposição também tem que ter alguma sustentação naquilo que diz, e colocar em causa a honestidade do Primeiro-Ministro neste momento
Não me parece que existam indícios para isso. Fez ali um recuo em relação à entrevista que tinha dado no SIC. Luís, atenção, eu concordo contigo. Já sabes que eu dou notas altas, não quer dizer que eu faça. Eu sei. Agora, e eu de vez em quando partilho da doutrina de Benevides, mas é só ao fim de semana. Não, é quando estás aqui comigo no estúdio, Luís porque à Rosa distância tem és mau mais humor de manhã, corajoso. já Luís percebi. Rosa, já percebi, eu também já percebi. Não, o que eu queria dizer é que, efetivamente, Pedro Nuno Santos escalou, e eu também disse isso, mas quem colocou o cenário de uma crise política foi Luís Montenegro, inicialmente, quando faz aquela declaração ao país e diz ou os partidos apresentam uma moção de censura e vamos votá-la, ou então nós próprios vamos apresentar uma moção de confiança. Portanto, ele próprio colocou o cenário de uma crise política em cima da mesa e desce por onde desce, ela iria existir, mais curta, se fosse uma moção de censura pura e simples, como o PCP, aliás, voluntariou para fazer, ou no caso, entretanto, veio a comissão de inquérito e o Governo achou que uma moção de confiança seria... Deixa-me só dizer uma última coisa, que eu também concordo com o Pedro numa coisa. Eu acho que as sondagens, que ontem foram conhecidas, também tiveram influência, seja em Montenegro, mas também e principalmente em Pedro Nuno Santos. Deram alguma confiança para poder levar isto até ao fim. Deram os dois. Deram os dois. José Manuel Mestre, e agora? Bom dia. E Bom agora? dia. Bom, primeiro, para já, eu tenho de dar uma nota. E é 20. E é para esta equipa, com a particularidade de eu vim cedo, porque faz este verão 30 anos que não me levantava cedo para as manhãs da rádio. E isto é irresistível. E isto leva-me para um cenário que eu vivi nesses tempos de rádio, que é o oráculo de Luís Montenegro. Eu ainda aprendi, porque andava na faculdade, com o professor Cavaco a ir para eleições e ter uma maioria absoluta. E acho que Luís Montenegro, que ainda também não andava na faculdade... mas lembra-se desses tempos e quis reproduzir e ensaiar a cena, com a vantagem de achar que há 70%, as sondagens hoje dizem muito, de pessoas que não querem eleições e, portanto, ele iria navegar nesta maionese. E aí eu acho que ele cometeu um erro quando olha para o futuro, porque estes 70% que não querem eleições não é certo que queiram votar em Luís Montenegro, nem em Pedro Nuno Santos. E, portanto, isto é muito complicado. E o Governo percebeu isso, e por isso é que as sondagens acho que influenciaram e fizeram aquilo que, e se quiseres, a única nota numérica, porque não posso misturar as coisas, tem de ser para esta equipa das manhãs, que é o tal 20, mas eu vou já dar a nota ao Governo. Luís Montenegro foi claramente o vencido da semana, o vencido do dia de ontem, porque ensaiou várias fugas e não estamos em 1987. É certo que as redes sociais, há muita informação não esclarecida, mas querer dizer que a culpa é do adversário, como o fez, começando por oferecer... primeiro oferecia uns documentos, depois retirava a moção de confiança e oferecia 15 dias de comissão parlamentar de inquérito. E depois acaba a não retirar a moção de confiança, isso nem sequer foi devidamente explorado, só ele é que explicou quando falou às 8 da noite que essa era uma condição, o PS votar a moção de confiança, não retirar, mas aumentar significativamente o prazo da comissão de inquérito. Quase a chegar aos 90 dias. Quase a chegar aos 90 dias. Mas isso era inviável, porque a única coisa que Pedro Nuno Santos disse sempre era que aquela moção, se fosse apresentada, teria chumbo. Portanto, a proposta do Governo não era negociável. E aí acho que Luís Montenegro não queria, claramente, que o PS voltasse atrás. Porque, para que o PS voltasse atrás, provavelmente, esse era o trunfo. Se o PS negociasse, retirar a moção. Mas colocou a fasquia numa coisa impossível para o Partido Socialista. E eu acho que ele continua a acreditar que o eleitorado vai penalizar o Partido Socialista. Eu não sei se vai beneficiar, tenho dúvidas que vai beneficiar o Partido Socialista, e daí vou passar na tal janela a olhar para o futuro, para aquele que eu acho que foi o vencedor de ontem. E não é nenhum dos dois, é Rui Rocha, da Iniciativa Liberal. É claro que navegou na maionese. Claro. Completamente, porque aproveitou a circunstância para votar a favor da moção de confiança. Ou seja, piscou o olho ao eleitorado aos da tais AD, 70% que não queriam ir. 70% não querem eleições, ao eleitorado da AD que não gosta disto, mas pode estar zangado
com o Luís Montenegro portanto, ele disse que é uma solução confiável. Na entrevista que dá à noite à CNN, acrescenta mais que ele está disponível para uma solução de governo. Mas nesta crise, com o Chega encostado às cordas, eu ouvi a conversa quando vinha para aqui há bocadinho do Miguel Arruda, que não vai estar lá. É claro que o Miguel Arruda e aquela bancada vão ser palco do que se vai passar nos tempos seguintes. Sim. Não vai ficar só com o Luís Montenegro, a campanha não vai ser bonita, mas o Chega vai ser chamado, e o Iniciativa Liberal tem um potencial enorme. E a forma como fez até as suas intervenções, a forma como se posiciona para o que aí vem e o que está a passar no Chega e as dúvidas sobre o Luís Montenegro cria um potencial enorme para a Iniciativa Liberal, quem sabe ser o Chega da próxima legislatura. Não estás a pensar aqui no voto útil? Não pode funcionar muito desta vez? Pode funcionar, mas o problema é como é que, e aqui é uma incógnita, acho que o Luís Montenegro não pode acreditar que os eleitores vão acreditar da tese que a responsabilidade é do PS, nem Pedro Nuno Santos pode acreditar que os eleitores estão tão zangados ou descontentes ou desconfiados de Luís Montenegro que não vão lá. Abraçar novamente o voto útil o PS. vai ser vai ter impacto ainda mais à esquerda, acho eu. Tenderá a acontecer assim se isto ficar muito bipolarizado. Não há muito tempo para bipolarizar, portanto, não sei. Agora, o que haverá de muita gente que não quer eleições no meio disto é ir para uma solução, e se o Chega teve aquele resultado porque as pessoas fugiam da nuvem, do manto de dúvidas sobre o governo de António Costa, então o Iniciativa Liberal é o único que parte para estas eleições limpinho. Certo. Limpinho na área à direita para onde houve um refúgio de 60% do eleitorado. E, portanto, esse potencial é muito interessante e é preciso olhar para ele com muita atenção na próxima campanha eleitoral. Depois o resto, a tal bipolarização, o tal voto útil, vamos ver como dizias há pouco tempo também para essa bipolarização. Luís Rosa, o Rui Rocha tem aqui uma estratégia que pode de facto funcionar, até com o comunicado que lançou logo a seguir ao fim da votação? Sim, parece-me claro. Mas deixa-me só dizer uma coisa antes de ir ao Rui Rocha sobre eu não partilho do otimismo do mestre sobre o futuro da Iniciativa Liberal. Mas já lá vou, uma coisa muito rápida. Eu acho que nós, em relação ao futuro, e pegando aqui no tema do José Manuel Mestre, nós não podemos esquecer da doutrina Costa. E esse é o grande obstáculo de Pedro Nuno Santos. Ele até pode ganhar as eleições. Mas nós temos a doutrina Costa que pode impedir que o governo do PS tome posse. Porque é o seguinte, em 2015, de facto, António Costa, que sempre foi elogiado pela comunicação social como um brilhante político, mudou a política portuguesa. E, portanto, enquanto a direita tiver maioria absoluta no Parlamento, o Partido Socialista tem um grave problema por causa de António Costa. E, portanto, Pedro Nuno Santos até bem pode ganhar as eleições. Vamos ver o que é que vai acontecer a seguir. E aquela questão que já está a treinar, que é Montenegro viabilizou o primeiro orçamento, o Pedro Nuno Santos viabilizou o primeiro orçamento de Montenegro. Até isso pode acontecer, mas vai acontecer, ou pode não acontecer, vamos ver o que é que... Eu acho que as alianças à direita podem mudar muito. Mas vamos ver, isso é porque as eleições também serão muito interessantes. Mas aí, deixa-me só dizer uma coisa, eu acho que, primeiro em relação à Iniciativa Liberal, se houver bipolarização, há riscos para a Iniciativa Liberal. Claro. Concordo contigo. Mas em relação a isto, eu acho que o PS fez contas, e se calhar não é o PS de Pedro Nuno, mas também o de Pedro Nuno, acho que o PS prefere Passos Coelho a Luís Montenegro. Luís Montenegro, se passa isto, ele é um social-democrata, pisca o olho ao eleitorado do Chega, mas está a governar mais à esquerda, não é tão liberal como Pedro Passos Coelho. O PS gostaria que houvesse um governo de Pedro Passos Coelho com o Chega. Que o Chega chegasse ao poder. E, portanto, o Partido Socialista implicaria outras eleições, José Manuel. Não é agora. O PS está a olhar para o seu futuro. Sim. Porque daqui a 4 anos, Luís Montenegro, se passar isto, será reeleito com maioria absoluta, provavelmente. Tem essa maior probabilidade. Com Pedro Passos Coelho, o PS tem a referência da Troika. Não quer dizer que o novo Passos Coelho fosse da Troika, mas se o PSD se encostar ao Chega, abre no futuro, vai abrir inevitavelmente uma oportunidade ao Partido Socialista. E, portanto, Pedro Nuno Santos joga a sua última cartada, porque o Luís Montenegro tem estado a subir. E esta é uma oportunidade. Se calhar é a sua última, porque acabaria por ir embora mais tarde ou mais cedo. E o Partido Socialista, sobretudo o Partido Socialista de Fernando Medina, de Costa, arrisca tudo agora, porque o risco
pode ter a vantagem, se o PSD encostar à direita, de abrir uma janela ao centro. Vamos ver. São muitas interrogações, por isso é que o momento também, apesar de não ser bom para o país, também é muito interessante para nós jornalistas para analisarmos para não nos faltar esses cenários. Mas deixa-me só dizer uma coisa sobre o Rui Rocha, muito rápido, que é o seguinte. Eu não consigo partilhar do otimismo do mestre sobre o futuro da Iniciativa Liberal, porque eu não estou a ver a Iniciativa Liberal a ter 50 deputados. Não estou. Tendo em conta o país que temos, a Iniciativa Liberal será muito, sempre um bocadinho os liberais alemães. Surpreendente, mas 20 e tal deputados da Iniciativa Liberal era uma coisa impensável. E eu acho que pode haver uma janela. Não quero dizer que haja. Há uma janela para subir, mas não me parece que vai subir assim tanto. Vamos ver. Agora, eu acho que não há dúvida nenhuma, acho que aí se calhar o Pedro também vai concordar, acho que isso vai ser unânime, o líder da Iniciativa Liberal foi de facto o único político que ontem, na minha opinião, dignificou a política, por 3 razões, porque votou a favor da moção de confiança ao interpretar corretamente o sentimento dos portugueses, e disse isso já há vários dias, antes até das sondagens da CNN, os portugueses não querem eleições, e acho que o Rui Rocha interpretou bem esse sentimento. Por outro lado, isso não o impediu de censurar de forma equilibrada o Primeiro-Ministro, ao dizer que ele deveria ter encerrado a empresa e ao censurar eticamente Montenegro por não ter feito. Não colocou a sua honestidade em causa, como Pedro Nuno Santos fez, e pela calada. E por dizer também, o Rui Rocha dizer de forma clara que vai sozinho a eleições, mas que admite que ligações pós-eleitorais no futuro quadro parlamentar, que deverá manter a direita com a maioria absoluta. É uma mensagem clara, é uma mensagem que os eleitores da Iniciativa Liberal percebem e aqueles que podem vir a votar na Iniciativa Liberal também percebem e, acima de tudo, dignificou a política, deu uma boa imagem da política. Portanto, Rui Rocha, para mim, foi claro. O vencedor. Queres dar uma nota, Luís Rosa? Deste debate. Eu dou um 14 a Rui Rocha. Boa. Um 14. E o Presidente da República, Pedro Convite? Olha, o Presidente da República eu não vou dar nenhuma nota. A partir de hoje é que é o tempo do Presidente. Pois, agora é que é o tempo do Presidente, mas eu acho que, digamos, se isto fosse um exame, não é? Estamos aqui a dar notas, é aquele aluno que não apareceu. Para o exame. Apareceu. Não, apareceu, é assim, José Manuel Mestre. Se ele foi comprar um gelado para arrefecer o clima, ele apareceu para ir ao supermercado, quer dizer que está preocupado e foi dizer às pessoas que façam compras que vem uma crise. Eu ainda me lembro daqueles dias fiquem em casa. Eu ainda me lembro daqueles dias, não dos dias em que tu acordavas cedo para ir para a rádio, mas dos dias em que tu estavas na televisão em direto a entrevistar um Presidente da República na Caixa Multibanco. É verdade. Porque o Presidente tinha uma necessidade muito grande de ir levantar dinheiro àquela hora. Exatamente. E desta vez, aquilo que nós vimos foi o Presidente da República basicamente a esvaziar o seu papel. Que aqui nesta crise podia ter tido um papel determinante, podia ter chamado os 2 líderes partidários publicamente, aí sim, publicamente, para tentar encontrar aqui uma solução e mostrar para que é que serve um Presidente da República em situações de potencial crise. E o que Marcelo Rebelo de Sousa quis fazer quando foi apanhado assim a entrar num carro, a sair de um carro, sei lá, já não me lembro exatamente, foi dizer logo qual é que era o calendário das eleições antecipadas. Portanto, o Presidente demitiu-se daquele seu papel da magistratura de influência, de gestor de conflitos, que também deveria ser o papel de Marcelo Rebelo de Sousa e do Presidente da República, e que alguns Presidentes da República, que hoje são muito mal vistos, como Cavaco Silva, por exemplo, fizeram questão de o exercer publicamente, mesmo que depois no final aquilo não desse nada, mas fizeram questão de o exercer. Marcelo Rebelo de Sousa, não sei se por vingança, por Luís Montenegro basicamente ignorar também e diminuir desse ponto de vista a função do Presidente da República, por não confiar nele, Marcelo Rebelo de Sousa quis logo traçar qual é que era o calendário das eleições antecipadas. Estás a dizer que há aqui uma espécie de crítica tipo Luís Filipe Menezes, Marcelo Rebelo de Sousa, elitista, solista e liberal, que não atende aos interesses rurais? Aos interesses rurais. É possível. É porque não se quis misturar, não sei o que é que ele quis fazer, mas efetivamente do Presidente da República nós não vimos nada a não ser a traçar um calendário. E a relação pessoal pode ter influência nisso? Estavas aqui a brincar, mestre, admito que sim, com as referências que Marcelo fez. Embora Marcelo, que veio dizer esta semana, lembrar uma cena de há muitos anos, quando escreveu no Expresso que havia uma possibilidade de um golpe ou de um ato spinolista e que aprendeu a estar calado, a não revelar, mas se aprendeu há tantos anos isso, depois porque é que só agora é que pratica?
Tivemos 9 anos de Ninguém presidente. percebe esta atitude de Marcelo. Se fosse Cavaco Silva, perceber-se o silêncio dele. Exatamente. Porque ele Exatamente. escolhia a palavra. Aliás, ele escreveu um livro sobre o poder da palavra, e o poder da palavra do presidente era exatamente estar calado para falar nos momentos-chave. Mesmo que não desse nada, como foi quando António Costa, quando não quis impulsar à primeira o governo da geringonça. E mesmo naquela crise do Paulo Portas e que ele Sim, obrigou sim, os sim. partidos a Exato. negociarem. Agora, Marcelo Rebelo de Sousa sempre praticou o contrário e é muito difícil. Cria um problema, um buraco negro que é, mas o que aconteceu ao Presidente, e faz sentido, não é? E depois aparece para ir ao supermercado, que ainda cria mais confusão. Vamos dar nota ao Presidente? Não, ele não quer. apareceu para o exame. Ah, portanto, não apareceu, exatamente. Faltou. Vamos então aguardar Há segunda volta ou não? Há segunda chamada ou não? A oral, Segunda chamada. a oral, haverá oral. Ele há de falar ao Há de país. falar, se calhar, Sim, ainda esta semana. Luís seguramente amanhã. Rosa, Pedro Benevides, José Manuel Mestre, muito obrigado. Ainda bem que hoje acordaram mais Obrigado, cedo. Mestre, foi bom. muito obrigada a ti. Recordar aqui os teus tempos da bom rádio. Foi levantar mesmo cedo. bom hoje Eu ver. também Eu não recordei é- que os meus tempos da rádio, só que a minha era esta. Era Pronto, os meus esta, tempos e há da menos rádio era- tempo. Para andar da rua, não era em estúdio. Isto aqui é um conforto, não é? Já o fresquinho tinha muito mais. Não precisávamos de café, com o ar fresco na cara. Exato. Então vá, voltem sempre e não Obrigado. imaginam como isto é tão diferente na segunda edição de O Vencedor é, depois das 8h30, onde eles são muito semíticos a dar notas. Eu sei, Obrigada, eu Ivan. ouço. Bom dia.